Falando em segurança com o Coronel Nixon Frota. Oferecimento Security 24 horas. Soluções em segurança eletrônica e rastreamento veicular. Hotsat, novas possibilidades. Piauí Construções. Antes de construir ou reformar, faça aqui o seu orçamento. Grupo SETSEG. As melhores soluções em segurança. Bom, é Nixon Frota, mas a gente conhece já muito carinhosamente como o Coronel Nixon Frota. Coronel, muito obrigado pela sua participação, mais uma vez aqui. Toda quarta-feira o Coronel está aqui falando de segurança, dando dicas importantes, com temas interessantes para você que acompanha o Dia News em todo o estado do Piauí. Agora o tema hoje é um tema importante, um tema que a gente infelizmente acompanha vez por outra no noticiário, que é a chamada violência obstétrica. Para começar, Coronel, o que é a violência obstétrica para esclarecer o nosso telespectador? Douglas, boa tarde. Boa tarde. Satisfação de estar aqui contigo. Primeira vez nós nos encontramos aqui no nosso quadro falando de segurança, né? Só a primeira vez, viram outras. Se Deus quiser, Deus nos abençoe e nos permita continuar aqui com o quadro. Agradeço a você também que acompanha o nosso quadro falando de segurança. Continue. Importante o seu feedback, com as suas sugestões, suas críticas para a gente fazer esse quadro. Douglas, eu sempre procuro trazer assuntos que são trazidos, apresentados pelos os nossos amigos, seguidores ali das mídias sociais. Mas hoje o violência obstétrica não foi dessa forma, né? Foi um assunto que eu acompanhei, né, na verdade no cenário nacional, um assunto que foi muito tratado desde a semana passada, quando uma influenciadora digital divulgou a experiência triste que ela teve, né, e ela foi vítima da violência obstétrica. Ela contou a sua história e repercutiu enorme. Tanto naqueles buscadores do Google e outros buscadores, o termo violência obstétrica passou do nada, de repente passou a ser um dos itens mais buscados. Então nós resolvemos trazer esse assunto, porque eu vejo que, mais uma vez, é a mulher que é a vítima, né, a vítima principal. Na sociedade nós estamos identificando como a mulher é vítima em tantas situações, né? O feminicídio, por exemplo, nessa semana acompanhei as notícias, vários casos de feminicídio, inclusive hoje mais um caso na região do Mocambinho, no qual resultado em feminicídio, infelizmente, é a mulher como vítima. E nós vamos trazendo hoje a violência obstétrica. Mas respondendo a sua pergunta, o que é a violência obstétrica, né? Então, a violência obstétrica, primeiro, tem como foco principal a mulher, né, como vítima, mas é resultante essa violência de abusos que são cometidos com a mulher que está nesse período gestante, seja no parto, seja no período ali do pré-natal, antes do parto, ou seja também pós o parto. Então são vários abusos, seja físicos, agressões físicas, seja situações psicológicas, né, que colocam a mulher em situações humilhantes, degradantes, situações desagradáveis. Então nós vamos apresentar alguns desses casos para nós entendermos um pouco o que é essa violência obstétrica. Rafael, pode passar o slide, por gentileza? Então, como colocado ali, nós separei alguns itens, Douglas, do que são a violência obstétrica. Alguns exemplos, né? Porque a gente fica falando assim, por exemplo, ameaças, né? Gritos. Às vezes a gestante chega ali para o momento do parto e ela, sentindo dores, começa a gritar e muitas vezes ela se depara com um profissional de saúde mandando ela parar de gritar, fala piadinhas. Tem uma frase que muitos conhecidos meus já comentaram, é aquela: tá sentindo dor, né? Mas na hora de fazer não sentia dor, né? Então são várias chacotas. Só uma frase como essa já se configura a violência. Já totalmente, né? Já coloca ali, já humilhou, já extremamente desagradável e uma falta de profissionalismo de quem fala uma coisa dessa. E o incrível é que eu vi que isso é bem comum, essa frase, né? Omissões de informações, né? Desconsiderações de padrões e valores culturais das gestantes. Então é importante que tudo que for feito com a gestante, ela precisa saber, ela precisa decidir se vai colocar uma medicação, se vai fazer uma coisa. Então, às vezes acontece é uma situação de nervosismo, às vezes é a primeira experiência da gestante, a primeira situação de ser mãe. Apoio, né? Ela faz uma pergunta, alguma coisa para o médico, o que estão fazendo, e de repente, às vezes, vem uma resposta negativa, seja de algum profissional que está ali, né? Nós sabemos que estão fazendo, por exemplo, uma resposta como essa.
né? Então, deixa que nós fazemos a nossa parte, ajude você também. Então, não é por aí, é importante que alguém ali comente, fale o que está sendo feito, buscando realmente tranquilizar a gestante, né? Não permitir acompanhante, incrível que pareça, isso ainda acontece. A gestante, é por lei, nós vamos daqui a pouco detalhar mais isso, Douglas, essa questão da importância do acompanhante, e há situações ainda, né, de que não é permitido. Né, não receber alívio de dor, então a gestante está sentindo uma dor, ela comenta que é suportável e de repente se faz uma comparação. Não, isso aqui é normal, segure. Então, respeitar a individualidade. Só uma observação rápida, quando é o seguinte, o que o senhor está falando aí, atenção você que está em casa, o que o senhor está falando aí é o seguinte, essa violência pode ser praticada pelo marido, mas pode ser praticada pelo médico. Pelo médico. Por qualquer profissional que esteja lidando com enfermeira, qualquer profissional, advogado, qualquer um, em qualquer situação, se houver esse determinado comportamento, configura a violência obstétrica. Exato. Como eu falei, pode ser no momento do parto, mas pode ser também no pré-natal. Na chegada numa clínica, no hospital para realizar um pré-natal, já pode acontecer alguma piadinha ou algo sem graça numa recepção, né? Numa situação de espera, numa sala de espera, enfim, são várias situações, inclusive pós-parto. Então, são várias situações que isso pode acontecer. Negar água, negar comida para a gestante, ela pedir, às vezes está na recepção e se negar, por exemplo, né? A gestante precisa de uma atenção melhor. E aí nós citamos vários exemplos, aí está na tela, quem acompanha, né? Imobilizar braços, pernas, então é a gestante que está sentindo dor e de repente amarrar a gestante, situação até agressiva, né? Fazer a cesárea ou utilizar procedimentos, né, como a episiotomia, né, que é esse corte da região da vagina. Então, às vezes o médico faz isso por espontânea decisão dele. Sem combinar com a... Exato, aquilo tem que ser colocado para a gestante ou para o acompanhante, mostrar isso e eles tomarem a decisão, né? Não o médico. Né? E, por fim, como colocamos aí, a discriminação por idade, por raça, por classe social. Isso aí, algumas pessoas, amigos meus, do meu círculo de amizade, já relataram várias situações desse caso, seja pela sua idade, uma pessoa de mais idade, pela sua raça, ou por ser uma pessoa mais humilde. Então, isso aí já não cabe mais na nossa sociedade e precisamos ter essa consciência de que isso é errado, isso é uma violência, a chamada violência obstétrica, que precisa tomar conhecimento, e nós vamos falar algumas ideias, sugestões, dicas de como sair dessa. Pode passar o slide, por favor? Atenção que as dicas são importantes. O coronel está explicando aqui os casos que devem ser observados, os casos que configuram violência obstétrica. E tem também dicas, formas de agir. Preste bem atenção, porque é um assunto interessante. Eu tenho certeza que muitas mulheres estão se identificando com o que o senhor está falando agora. Não tenha dúvida. Então, primeiro nós separamos aqui, nesse próximo slide, são diretrizes da FEBRASGO, que é a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Então, essas 3 dicas que ela fala, a questão primeiro, a individualidade. É considerada boa prática chamar a paciente pelo nome, sem usar apelidos. Então, é importante, até nas clínicas hospitais já é costumeiro, ter uma pulseirinha com o nome do paciente, da paciente, no caso aí da grávida, né? Então, falar pelo nome é o mínimo. E respeitar também a individualidade física. Eu vi um vídeo que passou das mídias sociais há um tempo atrás, onde o obstetra se revoltava com a paciente, porque ele queria que ela tomasse uma posição, as pernas se posicionassem, ela não conseguia se posicionar. E ele fazia ameaças, dizia que o filho poderia morrer, a culpa seria dela, mas ela não conseguia colocar as pernas naquela posição. Pode ser fácil para outra mulher, mas para ela não é. Cada pessoa tem uma forma de reagir o seu organismo, né? Então, é respeitar essa individualidade. Se ela diz que não dá, não dá. Internação, né? O órgão recomenda internar a gestante para assistência quando ela estiver na fase ativa do trabalho do parto. E o outro aqui, o caso mais importante, vamos destacar bem aqui, é a questão do acompanhante. É importantíssimo, Douglas, a presença do acompanhante. Não pode passar em branco qualquer um que ir lá acompanhar, né? É orientado a estimular e facilitar a presença do acompanhante. Então, os profissionais de saúde, da clínica, ou o médico, o chefe da equipe ali, tem que incentivar, fazer com que a gestante escolha quem é o seu acompanhante e não barrar, não interferir quem pode e quem não pode, né? O acompanhante durante o parto, né? Tem que ser de forma livre e espontânea vontade dela.
E é importante que esse acompanhante tenha algumas características, se possível. Às vezes não é possível. Mas, primeiro, que seja uma pessoa de confiança da gestante. Ela está passando ali por um momento crítico, de alto estresse, muita ansiedade que está esperando aquilo ali. Então, é importante que esse acompanhante, homem ou mulher, seja um marido, seja um filho, seja uma mãe, né, uma irmã, enfim, seja quem for acompanhante ou um profissional, que seja da confiança da gestante. Além disso, também tem que ser é importante ser uma pessoa tranquila, para passar tranquilidade, né, tanto para a equipe médica não ficar estressando, levando o estresse da mãe, da paciente, né, e, por fim, ter conhecimento mínimo. O que é o conhecimento mínimo? Não é um profissional de saúde, não tem essa necessidade, Douglas, mas que acompanhe o pré-natal, saiba a situação do bebê, saiba a situação da mãe, o que se passou nesse pré-natal, quais foram as dificuldades, né, com a posição que o bebê está. São essas situações que é importante ele saber. Além disso, conhecer a equipe médica, né, antes, saber quem é aquela equipe, conversar com eles antes, conhecer a política daquele hospital ou daquela clínica. Então, esse acompanhante ter esse mínimo de conhecimento para que no momento ali possa ajudar a tomar essas decisões da paciente. O próximo slide já vê que está aí. Então, essa questão desse termo violência obstétrica, eu observei também, que ele já causa polêmica nesse próprio nome. Há muitos profissionais de saúde que não aceitam o termo violência obstétrica, né? Consideram como um termo inapropriado, acham que isso já agride o nome profissional. Bem, independente do termo, né, ou não, eu entendo que é uma realidade, essa violência existe. Eu conheço muitas pessoas no meu ciclo, amigos e familiares que passaram por situações tristes, que nós citamos aqui, que não cabe mais no século XXI, nós estamos passando por isso. E é importante nós estarmos aqui divulgando, conscientizando, para que as pessoas possam compreender a situação, saber se defender em caso passe uma situação como essa, né, Douglas? Isso. Ou até mesmo se presenciar, mesmo não seja com você, com sua esposa, com um parente seu, mas se você presenciar, identificar que aquilo é uma violência obstétrica. E o Coronel Nixon falou aqui várias situações, e eu observando o Coronel Nixon falando, em algumas delas, o senhor falou a questão de raça, a questão de discriminação pela cor, pela idade, quer dizer, isso configura também outros crimes como racismo também. Pois é. Além da violência obstétrica. Você vê que vai interligando com várias... Com o outro e termina... Enfim, são situações constrangedoras que não cabem mais na nossa sociedade, nós temos que combater para acabar com isso, né? Então, o próximo slide aqui é a questão da denúncia, né? Então, o parto, Douglas, é um momento muito esperado, mágico, não só na vida da mãe, como da toda aquela família que espera, né, o ente querido que vai chegar, marcante demais, muita ansiedade, muito estresse, nervosismo, e não pode ser confundido com um trauma absurdo, como muitas histórias ficaram marcadas aí. Muitas pessoas, muitas mães tiveram, e o momento do parto foi um momento de tristeza, de traumas psicológicos. Então é importante ter essa consciência e saber que existe aí o Disque 180, nós já falamos várias vezes, que é a central de atendimento à violência contra a mulher. Ele está à disposição também para atender esse tipo de violência. E tem também o Disque Saúde 136, que é o próprio Ministério o Ministério da Saúde coloca à disposição, você pode fazer essa ligação. Agora, repito, mais uma vez, não para denunciar, não só você que seja vítima, esteja sendo vítima da situação, mas está presenciando, denuncie. Essa é a melhor arma, conscientizar, entendermos que existe essa violência e denunciarmos, seja conosco ou nós como presentes da situação. Coronel, obrigado pela participação, pelas dicas, aí as redes sociais do Coronel Nixon para você acessar, tem novidades a semana inteira, e o Coronel volta na próxima semana, na próxima quarta-feira, tratando de mais um tema importante para você que está em casa. Até a próxima, Coronel. Douglas, muito obrigado, até a próxima semana, obrigado a você que nos acompanha, até a próxima quarta-feira com o nosso quadro Falando em Segurança. Falando de Segurança volta na próxima quarta. Falando em Segurança com o Coronel Nixon Frota. Oferecimento Security 24 horas. Soluções em segurança eletrônica e rastreamento veicular.
Hotsat, novas possibilidades. Piauí Construções. Antes de construir ou reformar, faça aqui o seu orçamento. Grupo 7 Seg. As melhores soluções em segurança.